Sou. Então, vamos lá. Então, para quem sabe o que está acontecendo, para quem não sabe, uma falinha rápida. Aqui é o Palo Seco, ele é um bar com música ao vivo, né? Tem um palco aqui, como indica a cena. Só que a prefeitura fez um empreendimento bizarro nosso, que havia muitas pessoas de pé para poucas mesas, e que isso caracterizava uma pista de dança, e pista de dança é casa noturna, e aí como aqui um bar não é casa noturna, nos interdistaram para música. Então, a partir desse entendimento meio bizarro, faz 2 meses que a gente está sem botar música aqui, sem botar shows, né? Uma casa especialmente de tributos e de DJ. Então, para marcar esse período de 2 meses, a gente fez então essa edição aqui, esse evento, digamos assim, né? Para passar um filme que tem muito a ver com os dias atuais também, que é O Grande Ditador, Charles Chaplin, um filme que foi multipremiado, inclusive por ele, o Charles Chaplin nos rolês depois de entrar nos Estados Unidos, e foi convidado, nem fez questão depois de entrar, né? Ficou lá na Europa e azar nos Estados Unidos. Tem um período atual, né, sobre a nazificação da polícia de anti-imigrantes nos Estados Unidos, que talvez possa fazer um paralelo também com o filme, com a sátira que ele faz aqui na época do Adolf Hitler e do Mussolini. Então, para marcar esse evento aqui, a gente vai ter a fala, deixa eu pegar a falinha aqui, do Alexandre Guilhão, que é formado em ciência e doutor em história pela PUC, e é pesquisador latino-americano há mais de 13 anos, acho que o negócio já é 15, e tem a tese de doutorado sobre o sistema político latino-americano. Então, ele vai fazer uma fala aqui de uns 10, 15 minutos, e depois a gente vai passar o filme na íntegra. A gente sabe que aqui é uma coisa noturna, talvez nem todo mundo queira assistir o tempo inteiro, mas tudo certo, a gente está passando aqui. À noite aqui tem muitos enfim, atrativos, né? Depois do filme, que dura umas 2 horas, o bar continua aberto até as 2h30 da manhã. E aí, em geral, para quem não conhece aqui também, o pessoal costuma pegar o violão e o piano aqui e fazer um som acústico, porque acústico a gente pode, só pode fazer amplificado na caixa de som. Então, sem mais delongas, um prazer inenarrável estar aqui. Está sempre presente esta vez, inclusive, né? O cliente parou para falar. Obrigado, Leonardo. Bom, gente, quero agradecer primeiro a presença de todo mundo aqui, agradecer a presença, o convite do Leonardo, né? É um grande prazer estar aqui falando de Chaplin. É um grande prazer estar aqui falando nesse momento importante, né? Como o Leonardo já adiantou, um filme que tem tudo a ver realmente com os dias atuais. Infelizmente, esse filme daria para dizer que não perdeu a vigência desde o seu lançamento em 1940, daria para dizer. Né? E esse filme, a primeira coisa que eu quero dizer sobre ele é que ele nasceu sendo já um filme, um registro, um manifesto antifascista, antinazista importante. Né? E é um filme que é sempre evocado ao longo da história, ao longo dos tempos, como sendo de fato isso que ele é, que é um manifesto contra o autoritarismo. Inclusive esse filme, não sei se alguém sabe, mas esse filme tem uma relação até com a própria história do Rio Grande do Sul. Porque esse filme é lançado em 1940 e 21 anos depois, aqui em Porto Alegre, durante a campanha da legalidade, quando o Exército Brasileiro tentou dar um golpe de Estado, né, tentando tirar o João Goulart da presidência de maneira irregular, houve uma grande resistência em Porto Alegre, encabeçada pelo governador Leonel de Moura Brizola, né, que armou o povo, armou a população, organizou e conseguiu impedir o golpe e montou o que a gente chama de cadeia da legalidade. Durante aqueles dias da legalidade, os cinemas de Porto Alegre, que eram a favor do movimento, passavam O Grande Ditador. Então, durante um final de semana, esse filme passou de maneira ininterrupta em algumas salas de cinema, de maneira gratuita, né, justamente para marcar a posição contra aquele momento. Então, inclusive, quero até saudar o Leonardo, o espaço aqui, que estão se juntando a uma tradição histórica do Rio Grande do Sul, de passar esse filme em momentos de crise, de maneira gratuita, de maneira a debater, de maneira a chamar, a conclamar contra a subida do autoritarismo. Né? Esse filme foi lançado em 1940, como eu já falei, mas esse filme foi feito de 37 a 39, ou seja, ele é um radiograma da consolidação do nazismo. Ele, apesar de ter sido lançado durante a guerra, como você sabe, a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45,
mas ele começou a ser feito em 37. Então ele já mostra aspectos daquilo que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, que já acontecia na Alemanha. Dá para dizer que esse filme faz, inclusive, um retrato de classes em muitos momentos do filme, como vocês vão ver. Ele mostra a situação dos apoiadores, ela mostra a situação do gueto, faz diferenças. Porque o Chaplin, de fato, ele tinha uma leitura muito aguçada desse processo histórico. Não à toa o filme, vocês vão ver, ele começa na Primeira Guerra Mundial, já mostrando as reminiscências desse período histórico, dessa crise que não foi resolvida e que se estende até a Segunda Guerra Mundial. Então, esse filme, ele é o primeiro filme totalmente falado do Chaplin. Inclusive o Chaplin, até uma curiosidade, né? Antes disso, ele achava que o cinema falado não ia pegar, né? Ele teve essa previsão aí, né? Porque ele achava que o cinema é aquela linguagem anterior ao diálogo, ou seja, o cinema silencioso, o cinema mudo. Ele achava que aquele cinema era mais democrático, porque não tinha barreiras nacionais. Não estava totalmente errado, vamos falar necessariamente. Claro que ele não calculou o domínio que viria da indústria de Hollywood, que iria de maneira avassaladora pasteurizar a sala de cinema no mundo inteiro, inclusive aqui. Já aconteceu na época, inclusive, mas não como veio acontecer depois. Inclusive as ditaduras militares, durante o mundo inteiro, nos anos 60 e 70, tiveram papel nisso, de fazer com que o cinema americano fosse o único consumido no mundo. Não tem nada a ver com qualidade, é melhor, não é por isso. Bom, então esse filme ele satiriza essas figuras históricas como Hitler, ou Mussolini, né? Muitas vezes vocês não gostam de ver o Chaplin como sendo uma sátira política, mas é o que é. Uma sátira política contra o autoritarismo, principalmente o autoritarismo da direita, né? E contra um processo esmagador, desse processo civilizatório, mil aspas, que na verdade é uma violência atrás de outra e que cobra o preço em momentos como esse. Né? Então, esse filme ele se torna um grande manifesto contra o nazismo. Várias figuras do hitlerismo, do nazismo, são satirizadas no filme, não é só o Hitler, Goebbels, Hummels, vários aparecem nesse encarnão com seus nomes, ele muda os nomes. Ele muda o nome até da Alemanha. Não é Alemanha, é outro nome, não é Itália, é outro nome. Ele cria novos nomes, né, para dar novos significados. Claro que ele chega a fazer, inclusive, umas sátiras até com o idioma alemão. A gente também tem que entender que ele era um inglês, ele também. As guerras são nacionais, né? Ele usa o idioma. E aí então uma outra curiosidade da linguagem do filme. Porque ao mesmo tempo que é o primeiro filme falado, ele usa essa fala, essa linguagem falada, justamente para utilizar ela para ampliar essa sátira. Né? Então, quer dizer, ele usa a própria linguagem para mostrar como os alemães falam de uma maneira engraçada, em especial o Hitler. Tem um momento que ele fica falando banana várias vezes, como ele muda o sotaque, parece que está falando outra coisa. Ele está falando banana. Enfim, então são momentos do filme que vão tendo... E aí ele vai fazendo essas leituras. Inclusive, o personagem mais famoso da carreira do Chaplin, que é o Carlitos, ele também ele recebe uma releitura aqui também. Ele se torna um ex-soldado, que é um barbeiro judeu, né? E que no fim das contas, que lutou na Primeira Guerra Mundial e que acaba, no final das contas, sendo assim uma espécie de um outro lado, né? Um contraponto ao Hitler. Né? Então é um filme que tem essa genialidade no sentido de fazer uma releitura, não no sentido de fazer apenas o registro do que acontecido, mas uma série de reinterpretações. Né? Eu queria até, inclusive, para terminar, primeiro falar que o cinema e a cultura, como eu falei antes, essa questão da linguagem, né, é muito rica porque o cinema ele tem uma série de... ele é pluridiscursivos. Ele consegue congregar várias linguagens na mesma obra de arte. Né? Por isso que é chamado de sétima arte, apesar que esse sétima arte é um golpe publicitário de um produtor dos anos 30, não importa. Mas ele é chamado porque justamente ele congrega várias artes. E a arte sempre foi um momento de resistência muito importante contra esses autoritarismos, não à toa. Durante essa época aqui, houve uma peça na Alemanha, uma peça antinazista muito famosa, onde um personagem passava a peça inteira falando: quando falam de cultura, eu saco meu revólver. Porque justamente é uma resposta, né, à área cultural.
Essa fala, inclusive, se botaram no Google, vocês vão achar várias pessoas que teriam dito essa frase, nenhuma delas é de uma peça, né? Mas, enfim, as pessoas são muito inteligentes na internet, como vocês bem sabem. Então, para terminar, eu só queria dizer que esse filme, ele faz, como eu falei, um retrato muito importante, não para mostrar exatamente o que acontece, mas porque ele faz uma sátira corporal. Quem aí gosta de Chaves vai ver como... Aqui é o começo de tudo esse tipo de humor corpóreo, né? De fazer a piadinha com o corpo. Aqui é não só aqui, mas é um começo de tudo, digamos assim, né? E também o dizer que o Chaplin, eu quero só terminar falando uma frase que está na minha epígrafe da dissertação de mestrado. Estou tentando lembrar palavra por palavra porque eu anotei, mas eu não trouxe a anotação. Que é o seguinte: Chaplin disse que em um filme o que mais importa não é a realidade aparente, mas sim o que podemos extrair da sua imaginação. Então, simbolizando o papel que o cinema tem como um reconstruidor, uma reconstrução de imaginários, e como esses imaginários são compartilhados coletivamente, como uma linguagem única que é o cinema. Agradeço a todo mundo, vamos ver o filme, muito obrigado.